Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje, direto ao ponto. O Corinthians. A situação, olha, tá crítica. Fala-se numa dívida aí de quase 2,6 bilhões de reais. É um número assustador, né? Exato. E muita gente sente que o modelo associativo, como tá hoje, simplesmente não funciona mais. Chegou no limite, parece. Pois é. E é nesse cenário assim bem complicado que surge essa ideia da SAF. Uma tal de SAF democrática. Isso. A gente está com um relatório estratégico aqui, bem detalhado sobre ela. E a nossa missão hoje é tentar entender essa proposta, como funciona, se param em pé, quais são os desafios, né? Exatamente. E a urgência é real. A crise financeira e, vamos dizer, institucional é tão profunda que a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, parece quase o único caminho hoje para reestruturar, para profissionalizar. Faz sentido. E a SAF, ela ganha essa força porque promete justamente isso, sabe? E ainda por cima envolvendo a torcida. Mas, por isso mesmo, a gente tem que olhar com lupa, analisar com muito cuidado. Certo, vamos lá então. Entender a SAF. Quem está por trás disso? O relatório menciona uns nomes. Carlos Teixeira, Maurício Chamati, Eduardo Salucci, Lucas Brasil. São os idealizadores, sim. E a promessa deles é forte, hein? Ajudar o Corinthians a reencontrar seu caminho sem perder sua alma popular. Bonito, né? É uma frase de efeito, mas que toca num ponto sensível para o torcedor, com certeza. E os pilares que eles colocam são transparência, profissionalização, participação da torcida com essa ideia de ações populares e, claro, o principal, quitar as dívidas, resolver o problema financeiro. A ideia é um modelo meio duplo. O clube social lá, o Parque São Jorge, continua autônomo com as atividades sociais e tal. Isso, separado. E a Safiel assume o futebol profissional masculino, feminino, a base toda e o ponto-chave, herda as dívidas do futebol. E aqui a coisa começa a ficar interessante, né? Nos detalhes financeiros e de governança. A aposta grande é nesse acionariado popular para levantar dinheiro, quanto a meta é ambiciosa, de 1 a 2,5 bilhões de reais. Como? Com 3 tipos de ações. Tem as populares, que é para buscar engajar a massa mesmo, o torcedor comum. Ok. Aí tem as de varejo, para quem quer investir um pouco mais, pequenos investidores. E as profissionais, para quem entra pesado, com mais de 1 milhão de reais. É tipo um crowdfunding de ações, só que numa escala gigantesca. Inédito aqui no Brasil, nesse formato. Um crowdfunding para comprar parte do time, basicamente. Para capitalizar a SAF. E a governança que eles propõem é quádrupla. 4 conselhos. Administrativo, fiscal, um cultural e um de governança mesmo. E o detalhe, seriam eleitos pelos torcedores que compraram ações. Ah, interessante. Esses conselhos indicariam o CEO e fiscalizariam tudo, gestão, grana, a cultura do clube, se as regras estão sendo seguidas, e tem uma trava que eles chamam de democrática, limitar o poder de voto de quem tem muita ação, para evitar que 1 a 2 grandes investidores controlem tudo sozinhos. Entendi, para não virar um dono só. Essa é a ideia. Ok, parece bem ambicioso. Mas captar até 2,5 bilhões, assim, mesmo pro Corinthians, com a torcida que tem, não é um otimismo um pouco exagerado? É um desafio enorme, não tem dúvida. E como isso pagaria aquela dívida toda? Os 2,6 bilhões. Então, a chave não é pagar tudo de uma vez. Com 1 bilhão ou mais em caixa, a Safiel ganharia, tipo, poder de barganha, sabe? A ideia é sentar com os credores e renegociar toda a dívida. Buscar descontos, prazos maiores? Exato. O grande trunfo seria a credibilidade. Chegar com dinheiro na mão e uma gestão que o mercado veja como profissional, séria. Isso abriria portas para conseguir condições melhores. Faz sentido. E ainda tem outros planos, né? Ouvi falar de ampliar a arena. Isso, o relatório menciona. Ampliar a Neoquímica Arena para 70 mil lugares, buscando mais receita de bilheteria, eventos, tudo para fortalecer o caixa. Entendi a lógica geral. Mas, assim, imagino que nem tudo são flores, né?
Esse relatório deve apontar os problemas, os riscos. Quais são os poréns aí? Ah, com certeza. O relatório levanta pontos bem críticos. Um deles é o risco que chamam de concentração oculta. Como assim? Será que essa estrutura toda popular, com milhares de acionistas, não poderia ser só uma fachada? E, no fundo, ter poucos grandes investidores controlando tudo por meio de laranjas ou estruturas complexas? Isso dificultaria muito saber quem manda de verdade e cobrar responsabilidade. Um risco sério para a transparência que eles prometem. Exatamente. Outro ponto quente: subavaliação. O valor que tem circulado para essa captação, algo em torno de R$1,5 bilhão de reais como referência. Muita gente acha baixo. Baixo para o tamanho do Corinthians. Isso. Comparam até com o caso da Portuguesa, que se falou em 1 bilhão. Aí a crítica é: estão se aproveitando da crise para comprar o clube barato na Bacia das Almas. É uma crítica forte. E tem mais um risco: o risco diluído do investidor. Como é um crowdfunding, com muito acionista pequeno, o risco para cada investidor profissional individualmente fica menor. Ah, pulveriza o risco, né? Isso. E aí a pergunta é: será que isso não diminui a pressão para que esses grandes investidores realmente se responsabilizem se algo der errado? O argumento de botar o próprio patrimônio em risco fica mais fraco, entende? Entendi. São pontos bem delicados mesmo. Mas parece que tem um obstáculo ainda maior pela frente, né? Algo ligado ao estatuto do clube. Esse é o nó górdio da história toda. É o conflito estatutário. A política interna do Corinthians pega fogo nesse ponto. O que está acontecendo? Existe um anteprojeto rolando para reformar o estatuto. Quem está liderando isso é o Romeu Thoma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. E esse projeto limita a venda da SAF a 49%. Só 49%? Isso, manteria 51% nas mãos do clube social, da associação. E isso é totalmente incompatível com a proposta da Safiel. Por quê? Porque para a Safiel funcionar como foi desenhada, assumir a dívida toda, ter autonomia para gerir profissionalmente, eles precisam ter o controle majoritário, precisam de mais de 50%. Claro, para poder tomar as decisões. Exato. Se o clube social mantém 51%, a sombra da interferência política continua ali. E isso espanta investidor, sério. Inclusive a própria torcida que compraria as ações populares. Quem vai botar dinheiro se a gestão pode mudar o sabor da política do clube? Entendi. Inviabiliza o modelo financeiro que eles propõem. Basicamente, sim. E o relatório aponta uma desconfiança mútua muito clara entre quem propõe a SAF e a gestão atual do clube, o pessoal do conselho. O risco real é o conselho aprovar uma reforma estatutária que, na prática, só sirva para eles manterem o poder como está hoje. É um choque de modelos, então. O estatuto com voto indireto, restrito aos sócios, contra essa ideia da SAF de acionismo direto, aberto à torcida. É um choque de visões sobre o que é democracia no clube. E a fiel torcida? O que o relatório diz sobre como ela está vendo isso tudo? Pelas redes sociais, fóruns? Olha, o que se percebe é uma divisão, uma ambivalência. Por um lado, tem um desejo enorme por profissionalismo, sabe? Por se livrar dessa política interna que muitos culpam pela crise. E querem mudança. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem um medo muito grande de que essa Safiel seja um lobo em pele de cordeiro, que seja só uma manobra para alguém tomar conta do clube de vez, ou pior, comprar barato demais. Com medo da perda de controle da identidade. Isso. A ideia de participar, de ter ações, agrada, mas a desconfiança sobre o preço e sobre quem realmente vai mandar no final. Ah, isso é muito forte. Então, pra gente ir fechando, temos a Safiel, uma proposta que parece bem pensada, detalhada, com esse apelo forte à participação popular, prometendo ser a solução para a crise financeira gigante do Corinthians. Exato, uma proposta inovadora no papel, mas ela esbarra de frente num muro político interno, essa questão dos 49% versus 51% no estatuto, e, além disso, tem essas desconfianças importantes sobre o controle real e se o valor é justo. É isso. Perfeito. O caso Corinthians e a Safiel é um retrato muito claro do dilema que o futebol brasileiro vive hoje.
A necessidade urgente de modernização, de dinheiro, de gestão profissional, Sim, batendo de frente com a resistência das estruturas antigas, dos clubes associativos, com todos os seus vícios políticos históricos. A viabilidade dessa SAF ou de qualquer outra SAF no Corinthians depende tanto da engenharia financeira, que parece bem feita, mas talvez dependa ainda mais de conseguir desatar esse nó político. É aí que o jogo está sendo jogado de verdade agora. O futuro está em aberto. E fica a pergunta no ar, né? Além dos bilhões, das porcentagens, da política, o que significa de verdade preservar a tal alma popular de um gigante como o Corinthians nessa nova era das SAFs? Uma pergunta difícil. Como que a gente equilibra a paixão de milhões de torcedores com as regras às vezes frias do capital de risco, da governança corporativa, e ainda mais numa escala tão massiva como a do Corinthians? Fica aí a reflexão.